sobre torcida. Teve uma briga lá da torcida do Botafogo com flamenguistas e tudo mais no jogo do fim de semana, né? Algumas cenas até bem impactantes. E aí aquela história de sempre, né? Prende todo mundo, fora as organizadas, esses caras só tem ladrão, só tem assassino e tudo mais. E aqui eu tenho dois representantes, você e o Arnaldo, do não é bem assim, calma. E aí, eu queria que vocês falassem sobre isso. Fala aí, Mauro. Sim, primeiro, sim, eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque a maneira como a empresa esportiva trata essa questão, ela é tão rasa que dá até vergonha, né? Poucos jornalistas se interessam pelo assunto, mas querem falar sobre o assunto, mas não sabem nada sobre o assunto. É muito fácil você agarrar esses clichês, lugares comuns, e falar que todo mundo é bandido, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Isso é o mais cômodo, porque você fala para uma camada da torcida, da sociedade, que vai endossar isso, mas você não aponta a solução, você não conhece o problema. Os ingleses só conseguiram solucionar o problema do hooliganismo porque eles mergulharam nisso, eles procuraram entender o que se passa. Isso é um fenômeno de comportamento, gente, mundial. No mundo inteiro tem isso. Eu sempre falo, na Holanda, eles saem na porrada. Mas como é que pode, né? Um país onde não tem analfabetismo, todo mundo fala no mínimo 2 idiomas, não tem menino de rua, não tem gente morando na rua, todo mundo tem emprego, trabalho, estabilidade, né? A Holanda é um país modelo, né? Liberal pra caramba, o cara pode ir lá fazer uma série de coisas que não pode fazer em outros países, né? Mas, porra, a porrada canta, cara. Agora mesmo teve vídeos aí circulando, a torcida do Twente com a torcida da Fiorentina, na Itália e depois na Holanda. Então, isso é um fenômeno mundial, essa coisa a Mauro, violência está muito... Oi? Deixa eu falar só uma coisa. O seu microfone, eu acho que ele está batendo na gola do seu casaco. Então, e portanto, está dando uma chiada. Então, deixa eu abrir o casaco aqui, que não bate mais. Acho que vai melhorar. Então, o que ocorre? A gente aqui no Brasil, a gente trata isso de uma forma muito superficial. No Rio de Janeiro, todas as grandes torcidas organizadas estão banidas. Então, as autoridades do Estado resolveram banir. Então, você tem assim, Força Jovem do Vasco, Fúria Jovem do Botafogo, Yang Flu do Fluminense, Torcida Jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negra também do Flamengo, obviamente, entre mais uma e outra. Todas são banidas. Então, você não pode levar faixa dessas torcidas, bandeira, nada para o estádio. Mas elas continuam indo para o estádio. Durante 3 anos, a torcida jovem do Flamengo teve banida e ela estava meio ausente, você não via nem confusão quase envolvendo essa torcida. Quando estava terminando o período de punição, o Ministério Público do Rio de Janeiro, as autoridades, resolveram dobrar a punição, alegando qualquer coisa. E botaram mais uma pena longa para essa torcida. Eu entendi aquilo como uma tentativa de exterminar. Acabar. Agora os caras desistem. Está acontecendo o contrário, gente. A mesma coisa que aconteceu lá na Inglaterra, nos anos 80, quando tentaram proibir a organização de torcedores, que lá não é como aqui no Brasil, mas havia a organização, as firmas, como eles chamam lá. Você põe esses caras na clandestinidade. E aí você passa a trabalhar numa outra esfera, tipo, não tem nada a perder. Então, as grandes organizadas do Rio de Janeiro, elas não têm nada a perder. Elas continuam existindo, os seus integrantes, sem usar adereços, camisas, uniforme, qualquer coisa que identifique como da torcida, partem para quê? Partem para, como eles dizem, para a pista. E aí o pau está cantando. No Brasil inteiro tem acontecido. Depois da pandemia, a quantidade... Sigam um perfil chamado Ritmo de Torcida, que vocês vão ver. A porrada está cantando no Brasil inteiro, do norte a sul, rivalidades interestaduais, uniões de torcidas de um estado com o outro. É uma coisa impressionante. O Fortaleza tem 2 torcidas que brigam entre si. O Fortaleza. Não é só o Flamengo, ou o Corinthians que já teve, ou o Palmeiras, não. Fortaleza também tem. Só para dar um exemplo. Então, eu estou falando de coisas que acontecem de norte a sul, né, nos extremos do país tão grande como o Brasil. Aí, no domingo, o que houve? A Raça Rubro-Negra e a torcida jovem, elas brigam entre elas. Fizeram a paz, fizeram um pacto. E aí se juntaram. Domingo, Botafogo e Flamengo do Engenhão sempre é um jogo muito tenso, porque algumas organizadas do Botafogo se juntam com a Força Jovem do Vasco. Fúria Jovem se junta com a Força Jovem. E aí tem sempre algum arranca-rabo com a torcida do Flamengo. Só que no domingo, esses 2 grupos de torcedores do Flamengo, sem identificação como raça jovem, eles cantam as músicas, mas não usam a camisa, formaram um grupo muito numeroso. E aí tivemos aí vários conflitos e a informação que a gente tem, até a polícia disse isso também, a maioria nem tinha ingresso, gente. Os caras não foram ao estádio. O ingresso era R$200 para a torcida do Flamengo, 220. Não tinha nem ingresso. Mas o que teve de confusão foi uma festa. Eu posso até rodar aqui alguns vídeos que já circularam em rede social e depois aí eu posso até falar um pouco mais, até para o Arnaldo emitir a opinião dele. Eu queria reforçar o seguinte, eu vou mostrar por quê. A proibição das organizadas é cortina de fumaça, conversa para boi dormir, é satisfação à sociedade. Não resolve. Você pune o CNPJ, mas os CPFs estão todos ali.
E aí o que acontece? Quem gosta do movimento, da pista, da briga, acaba tendo mais oportunidade de participar. Eu vou rodar alguns vídeos aqui só para terem uma ideia da organização do grupo até o momento do conflito. Rapaz. Raci jovem do Mengão, o é união. Raci jovem do Mengão, o é união. Raci jovem do Mengão, o é união. Raci jovem do Mengão. Raci jovem do Mengão, o é união. 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 Raci jovem do Mengão. Bem feito. Vai morrer, pode ter certeza que vai morrer, cara. Pode ter certeza que vai morrer. Fazer isso. Olha o que faz, pode ter certeza que vai morrer, ó. A torcida do Flamengo invadiu, olha lá. Olha lá, porradaria comendo lá no viaduto, olha lá. Olha lá, botaram a Fúria Jovem pra correr, mané. Olha lá, botaram a Fúria Jovem pra correr, olha lá, olha, quer ver? Olha lá. Olha lá, Thaís, o sol do Flamengo, aqui. Olha lá, ó, botou a Fúria pra correr, mané. Tá gostosinho! Vem, Fúria Jovem, filha da puta! Vambora, porra! Volta Olímpica! A volta Olímpica de novo, porra! Rapaz. E aí, ó, olha, isso aí o pessoal antes de partir para o estádio, né? Olha o tamanho da tropa, né? Então você vê o que aconteceu. Esse jogo sempre é um jogo tenso, a polícia sabe que vai ter trabalho, e as duas maiores organizadas do Flamengo se juntaram. E aí cria um novo problema. Mas você não vê ninguém ali com camisa da Jovem ou da Raça, como veio da Fúria nem da Força Jovem. E geralmente o que acontece? Quando há um embate como esse, nos próximos compromissos, a tendência é um troco. Então, talvez pessoas, até aqui de São Paulo, da Mancha Verde, que é aliada, por exemplo, da Força Jovem, pode estar junto, sei lá, a Fúria, se bem que tem umas coisas assim, né? A Fúria Jovem tem uniões com o Palmeiras, a Torcida Jovem aliás, a Torcida Jovem com o Palmeiras, a Fúria Jovem com a Gaviões, tem umas misturas meio malucas, né? Como a Torcida Jovem do Flamengo tem união com o Independente, mas a Raça Rubro-Negra não se dá com o Independente, do São Paulo. Agora, para resumir, isso é a prova incontestável de que proibir o CNPJ não resolve. E as autoridades vão lá, proíbem o CNPJ, vetam a torcida, mas os problemas continuam. Aquilo ali tudo é o quê? Viaduto da Abolição, nos arredores do estádio Newton Santos, no Engenhão. E aqueles caras não foram para o jogo. A maioria não tinha ingresso, quase todos ou todos, mas foram para a pista. Ou seja, continua tendo problema, continua tendo violência, não resolve nada, como aqui em São Paulo a torcida única não resolve nada. Continua tendo conflito, morte, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa, no Brasil, discutir mais esse assunto e entender que isso não é a exclusividade do nosso país. Isso acontece no mundo inteiro. E nesse final de semana, assim, acho que foi a prova clara, cabal, de que as medidas tomadas pelas autoridades do Rio não funcionam. Elas estão piorando a situação, porque 2 grupos numerosos de torcedores do Flamengo estão proibidos de ir para a arquibancada, com as suas faixas, bandeiras, etc. Então, você não tem moeda de troca. Esses caras foram transformados, esses grupos, em franco-atiradores.
olha, vocês não vão para o estádio mesmo, vocês não vão poder usar a bandeira, camisa, porra nenhuma. A torcida de vocês só pode existir em outros estados, eventualmente, né? Outro país, como na final da Libertadores, puderam lá levar faixa, essa coisa, porque foi no Uruguai. Amanhã, lá na Argentina, podem levar lá o material deles. E acabou. Então, eles se reúnem fora, viajam, e quando acontece esse tipo de coisa, o que você vai punir como a torcida? Vai proibir? Acaso o CNPJ? O que vai adiantar? Como é que você proíbe as pessoas de se reunirem? Então, esse é o problema social, e a incapacidade, a incompetência é muito clara de quem tem que tomar as decisões. Não adianta punir o CNPJ. Você tem que pegar o quê? Punir o CPF. Se o cara briga, mata alguém, é preso. E aqui em São Paulo, tivemos recentemente um caso de um torcedor do São Paulo que foi assassinado numa briga com corintianos, vários caras espancando esse torcedor. O torcedor morreu. Um policial militar tinha uma câmera no fardamento, e essa câmera captou ali as imagens, e um dos elementos que batiam nesse torcedor foi identificado e preso. Posteriormente, o juiz deu a ele relaxamento de prisão. Então, o que adianta? Não adianta nada, não adianta nada. Aí você pune a torcida organizada. Aí você pune a festa, não tem bandeira, não pode soltar uma fumacinha, aquele pisca-pisca o pessoal trata como se fosse um objeto mortal, como se fosse aquele sinalizador da Bolívia. Só se proíbe a festa, param a porra do jogo porque acendeu o sinalizador, isso é uma babaquice. Uma luzinha que acende lá na arquibancada do Maracanã, da torcida do Fluminense, para o jogo com o Palmeiras, para o jogo com o Corinthians. Cara, esses caras estão matando a festa do futebol, transformando numa coisa enfadonha e não resolvem o problema. Porque eles não conhecem profundamente o problema ou não querem resolver. Esse fim de semana a gente teve um domingo de pancadaria pelo Rio de Janeiro e não vai ficar por aí, é óbvio. Qualquer um que entenda minimamente do problema sabe que a tendência é isso se agravar. Perfeito.